boa noite. É um prazer muito grande a gente estar recomeçando os encontros do projeto Conversa com as Professoras, que a gente sempre lembra que é um projeto que já tem mais de 2 décadas, né, e que nós temos mantido encontros mensais para discutir questões relacionadas ao cotidiano da escola, à prática docente, né? Esse é um projeto do Grupo Alfa, que é um grupo de pesquisa que a Andréia, eu, que sou Tereza Esteban, e Carmen Pérez participamos, também há muitos anos. E é essa a nossa intenção, né? Criar um espaço de diálogo, de conversa, de reflexão, de troca, que realmente seja um lugar em que a gente possa se encontrar. E lá, na primeira justificativa que nós fizemos para o Conversas, né, Carmen? Atualmente, quem coordena o Conversas somos Andréia Serpa e eu, né? Mas Carmen já coordenou, outras pessoas do Grupo Alfa já coordenaram em outros momentos. E há muitos anos atrás, quando nós fizemos a primeira justificativa do Conversas, dizia assim, algo mais ou menos desse tipo: nos dias de hoje, conversar é imprescindível, né? Então, naqueles dias, conversar era imprescindível, e a gente entende que, nos dias de hoje, conversar continue sendo imprescindível, né? Esse lugar de encontro, esse lugar que a gente pode reavivar as esperanças, né? Fortalecer os afetos, trazer as nossas dúvidas, as nossas questões, pensar sobre elas, pensar com elas. Então, a gente não tem nenhuma intenção com esse projeto de dar receita, de ensinar como é que faz. Não, a ideia é isso. A gente convida um pesquisador que traz algum elemento da sua pesquisa e, a partir daí, a gente abre uma conversa, né? Então, hoje, a pesquisadora convidada é a Carmen Pérez, né, que vai falar a respeito de um trabalho que ela vem fazendo, que nós achamos bastante interessante, bastante bonito, bastante importante, que é de produção, sobretudo de vídeo, com as crianças pequenas, né? E assim nós vamos dando sequência ao longo do ano. Mas nós, assim, ficando muito felizes por essa sala estar bastante cheia, né? Nós também não queríamos deixar de marcar a importância do estar juntos, de conversar, de trocar, de pensar, né, sobre os nossos problemas, que não são poucos, e parece que se agravam a cada dia, né? Sobretudo nesse momento em que nós estamos ainda sob o impacto tão forte da execução da Marielle e do Anderson, né? Então, não é pouco a morte, a execução, o silenciamento de uma, de 2 pessoas, né? Hoje a gente teve notícia de que 5 jovens foram executados em Maricá, né? 5 jovens que pertenciam ao movimento hip-hop, 5 jovens que pertenciam a um movimento de cultura importante na cidade. Então, a gente vai vendo que conversar, tomar a sua palavra, dizer das suas questões, também nos coloca em risco, né? E também exige que a gente consolide as nossas parcerias, né? Os nossos lugares de encontro, as pessoas e os processos que nos ajudam a olhar para frente e ter coragem de seguir adiante, né? Porque, como eu dizia, para além das perdas individuais, que não são poucas, mas o que significa a execução da Marielle e do Anderson, que, na verdade, é um atentado contra a democracia, né? E que a gente tem visto nesse país crescer de forma assustadora os movimentos antidemocráticos, os movimentos de silenciamento, os movimentos de impedimento e os movimentos de destruição efetiva do outro, né? Assassinato, execução, destruição efetiva do outro e destruição das ideias. Então, que esse movimento, né, que esse contexto em que a gente vive, de tanta dureza e de tanta tristeza, né, não seja suficiente para reduzir a intensidade da nossa indignação e a nossa força de continuar lutando, né? Porque, se há
alguma solução, essa solução somos nós que temos que encontrar, né? Essa solução não virá magicamente de nenhum lugar, mas essa solução se dá pela articulação do povo brasileiro em luta por se constituir, por se fortalecer e por ser efetivamente dono do nosso destino. Então, desculpem essa fala um pouco longa, em geral a gente é mais breve, mas a gente entendeu que esse momento demandava, né, uma reflexão em torno também dessas questões que estão nos afetando tão intensamente e que, com certeza, para muitos de nós, dificulta de cada dia dizer o que é que eu vou fazer hoje, né? E aí voltar à nossa ideia da conversa, né? A escola, a sala de aula, o trabalho docente é potente, o encontro com o outro é potente, a ação com as crianças nos revigora, né? E é disso que a gente também quer falar, né? Desse lugar de encontro, de possibilidade de criação, que é um pouquinho que cada um de nós pode fazer, mas se a gente pensar, a nossa sala de aula é um espaço importantíssimo de luta, né, de enfrentamento, de construção de outras possibilidades, de criação de outras formas, né? Então, é sobretudo sobre isso que a gente gostaria de conversar hoje, sobre a escola, a sala de aula, a relação pedagógica, o trabalho, o encontro com o outro, como possibilidades de fortalecimento, de manutenção da nossa esperança, de criação de relações, né, de que a gente possa intensificar essa dimensão transformadora, criadora, que a prática pedagógica tem, que a educação tem, que, sobretudo, a escola pública traz. Então, para continuar, né, sejam todos e todas muito bem-vindas. A gente espera que vocês retornem nos próximos meses. Então, eu passo a palavra à Carmen para efetivamente começar a nossa conversa. Bom, boa noite a todos. Assim, eu agradeço a presença de todo mundo aqui para a gente conversar sobre imagens, tecnologias, produção de vídeos e áudios e material visual por criança, por e com as crianças, né? Antes da gente começar, antes da gente fazer as apresentações de material produzido, eu gostaria de historicizar um pouquinho por que a opção por trabalhar com a produção audiovisual com as crianças. A primeira questão que me vem, ela vem de uma experiência vivida com as crianças na escola Ana Nery, no bairro de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias. Naquela época ainda havia o lixão, foi em 2008. Essas crianças moradoras de Paraupeba ainda existe, né? O lixão mais ou menos, e a escola também. E, obviamente, quando chega o pesquisador da universidade no espaço escolar, ele chega para resolver. A escola, tem essa turma aqui que tem essa questão, e aí você vai lá apagar o incêndio. E, no caso, não era diferente. Era uma turma de crianças já estavam na escola desde a educação infantil, entendendo que lá em Caxias a educação infantil era um ano só, naquela época, né? Então, desde o último ano da educação infantil, e já estavam no 4º ano de escolaridade. Algumas crianças já estavam na escola há 5 anos e ninguém sabia ler e escrever. E a primeira coisa que a gente fez, fomos conversar com as crianças, né? O que eles gostavam de fazer. Obviamente, nós descobrimos uma série de coisas. A primeira foi o uso do computador na Lan House. As crianças vendiam, ajudavam seus pais a venderem os materiais reciclados no lixo, catavam, e o dinheiro que eles ganhavam, eles compravam horas na Lan House, que na época custava, acho que, 50 centavos uma hora. Então, tinham crianças que tinham créditos da Lan House. Inclusive, a Lan House foi o nosso apoio, porque, como a escola não tinha computador, a gente ia para a Lan House e fazia até a vaquinha para o crédito das Lan House, enfim. E usamos a Lan House como um apoio no sentido da leitura e da escrita, da pesquisa, enfim. Mas eles iam para a Lan House para quê? Para jogar. Apesar de não serem alfabetizados, eles usavam o computador e dominavam toda aquela lógica. Bom, isso nos chamou muita atenção, né? Já que isso
eles têm um conhecimento construído com esse instrumento, se esse modelo escolar que está aí não serviu para alfabetizá-los, que tal a gente começar a usar outros modelos? Então, a primeira coisa que a gente fez foi levar a câmera, pegar o celular, desculpa. Nosso celular, alguns poucos tinham o celular, e aí a curiosidade, porque aí é o que eu falo, né? A escola mata as possibilidades, proíbe o uso do celular na escola por umas coisas assim absurdas, e não consegue perceber a potencialidade do que isso, do quanto esse instrumento é importante e é um apoio interessante no processo pedagógico, no processo de conhecimento da criança. Aí, a curiosidade pelo celular, então vamos tirar foto, vamos filmar, não sei o quê. Como nem todos tinham, os nossos celulares circulavam pela sala. Então, nós resolvemos, após o celular, entregar uma câmera de filmar. Na verdade, foram duas câmeras pequenas. E aí foi, assim, a sensação, né? E como é que funciona, como é que faz, como é que não faz, como é que liga, como é que desliga, como é que eu vou parar aí dentro, como é que a gente se vê aí dentro. Bom, dali começou, né? A partir das perguntas, a gente começou a trabalhar. Então, fomos estudar ótica, refração da luz, todo aquele trabalho, quer dizer, a ciências hoje para crianças nos ajudou muito a pensar experimentos. As crianças foram estudar a biologia ocular e eles aprenderam a escrever, lendo e escrevendo, a partir das experiências com a câmera. Então, nós temos trabalhos que o menino desenha o olho, ele faz um olho, a imagem invertida dentro do olho, e embaixo, eu não trouxe, porque aliás, eu ia trazer, mas esse ficou em casa. Ele escreve assim, fóvea, né, e depois ele bota, isso é campo visual, ele escreve campo visual. É muito difícil, né? Mas ele reproduz direitinho o que é o campo visual. Bom, esse processo, eles fizeram um filme, né, um filme da gente. Como é que foi fazer um filme? Porque eles começaram a filmar as aulas, né? A câmera fazia parte da aula. Então, todo dia tinha um que filmava, e a aula está acontecendo e tem algum filmando. E eles iam descobrindo como manipular a câmera. Tem uma passagem na filmagem que o garoto está assim, pulando. E aí a garota que está filmando, eu vou te cortar, hein? Eu vou te cortar, hein? Fica quieto, hein? Que eu vou te cortar. Aí o outro diz, mas você é burra. Para filmar não precisa ficar parado. Então, eles iam discutindo entre eles como usar a câmera. E depois eles iam assistir o que eles produziam, e ali eles faziam a análise do material produzido. Então, as críticas assim, a fulana é muito burra. Ela não pode filmar, mas ela só filma pé. Entendeu? Quer dizer, então, eles mesmos iam dizendo como funciona. Mas o que a gente faz, então, para não filmar pé? Tem que levantar a câmera. Então, essa aprendizagem foi uma aprendizagem feita em conjunto. E, no final, nós, então, selecionamos com eles o que entraria no filme, e ficou o filme da gente, que eles escolheram as cenas, e, obviamente, as nossas bolsistas, no caso era a Débora, na época, fez todo o corte, toda a edição. Seria uma pretensão de ser uma coisa maravilhosa, era o que era, porque a proposta é entrega a câmera e vamos ver o que vai acontecer, né? A partir dessa experiência, a gente viu que não foi para pensar só a leitura e a escrita. A escola ganhou um outro significado. E nós continuamos acompanhando essa turma desse terceiro ano. Eles foram para o quarto ano e fomos até o quinto ano acompanhando essas crianças. Tanto a escola, quanto o uso da tecnologia, quanto o uso dos computadores. Por exemplo, a gente ia semanalmente a Lan House com eles. Isso já no quarto ano. Um dia, e eles pesquisavam o que eles queriam saber. E aí nós descobrimos que eles estavam pesquisando esôfago, vesícula, útero, porque as pessoas, que eu também não sabia, postam aquela outra em vídeo, seu ultrassom, seus exames. Então, eles queriam saber como era por dentro. Isso virou um outro tema de estudo. Quer dizer, são coisas que nenhum professor a priori imagina, pode até imaginar que o interesse da criança é esse, mas você não imagina que caminhos eles constroem para chegar ao conhecimento que eles
que eles desejam. Então, isso a gente vem chamando de aula como acontecimento. A aula acontece a partir da criança. Então, a grande questão, relembrando uma coisa que a professora Regina Leite Garcia sempre falava para a gente, não é preparar a aula, mas se preparar para a aula. Se preparar para a aula, a primeira atitude é ter uma abertura, no sentido de que, tá bom, eu tenho um conteúdo para dar, mas eu vou ouvir as crianças, e a partir do que elas querem aprender, é a partir daí que a aula vai acontecer. E, com isso, eu vou fazendo as negociações possíveis com os conteúdos que eu tenho que dar. Quer dizer, um currículo que vai acontecendo, um currículo que vai se fazendo a partir dos interesses e a partir dos desejos, e que, na maioria das vezes, vai muito além do currículo prescrito para aquele ano, para aquela faixa etária. Né? Então, essa aula como acontecimento, ela vai acontecendo a partir do interesse da criança. E como é isso? A gente começou, nosso trabalho com o Grupo PIBID, que começou desde 2011, ele começou a partir da metodologia de trabalhos por projetos, que é uma metodologia utilizada na creche UF, que foi a nossa inspiração. E, a partir da metodologia do trabalho por projetos, nós fomos, aos poucos, abandonando um pouco, pelo menos aqueles passos um pouco mais prescritos, embora tenha um mínimo de prescrição para a gente organizar a nossa ação, mas estamos trabalhando com a ideia da aula como acontecimento. Um exemplo da aula como acontecimento, para a gente entrar nessa discussão. Há um grupo, isso foi em 2011, na Escola Estadual Baltazar Bernardino, um grupo de uma turma de aceleração também. Eles voltaram das férias e a pergunta, a conversa com eles o que vocês querem estudar? É óbvio que o que eles queriam estudar era brincadeira. Né? E aí, tá bom, vamos estudar brincadeira. Brincadeiras e brinquedos. Aí, que brinquedos? E com que brincadeiras vocês fazem com esses brinquedos? Aí começou a pipa. Aí ficaram encantados, porque descobriram que a pipa era muito antiga, que a pipa veio da Índia, passou pela Europa, chegou no Brasil, e aí qual foi o caminho, como é que isso chegou aqui, para que ela era usada, que diferentes usos se tem. A pipa sempre foi um brinquedo ou não, que outras funções elas tinham, e assim foi. As pipas, depois as bolas. E aí, quando chegou nas bolas, eles ficaram mais encantados quando descobriram que existem bolas que não são redondas, como a do rugby e do futebol americano. Aí foi outra coisa, outra descoberta, porque rugby, por exemplo, não é uma coisa tão popular aqui no Brasil. E, por sorte, aí também tem os acasos. Né? Nós estamos aqui falando, um professor de educação física do PIBID, do Raul Vidal, era treinador de rugby. E faz parte da Liga Niteroense de Rugby. Então, se prontificou ir lá na escola para conversar com as crianças, que aí rapidamente pediram. E ele montou 2 times de rugby, ensinou rugby. E as meninas ficaram encantadas, porque elas também podem jogar rugby. Enfim. E nessa história toda do rugby, uma bolsista teve a ideia de passar um filme, Invictus, que é um filme sobre rugby. E a ideia brilhante, vamos passar o filme, passamos o filme. Acabou o filme, ninguém mais falava de rugby. Esqueceram o rugby, porque o problema era o Mandela. Como ele ficou preso 27 anos sem ter matado ninguém, sem ter roubado ninguém? Um pouco tem tudo a ver com a nossa discussão, né? Porque a referência dessas crianças, a prisão não é a prisão. Das crianças das classes populares, a prisão não é a prisão em si. Você vai preso porque você cometeu um crime hediondo, você matou, você roubou. Ninguém é preso pelas suas ideias. Ninguém é preso pelo que pensa ou pelo que fala. E eles, dali o rugby foi esquecido e foi todo um processo de Mandela para cá, Mandela para lá, e querem saber tudo da vida do Mandela, e vão estudar o Mandela, e escreveram cartas para Mandela, aí o Mandela ficou doente, eles ficaram arrasados. O negócio foi tão forte que no ano seguinte, quando o Mandela faleceu,
A primeira coisa que eu pensei, ai, meu Deus, as crianças, porque eles estavam tão... E obviamente, todos me mandaram as notícias que o Mandela havia falecido, mas as cartas eu tive que dar um jeito, não sei se elas chegaram, mas eu tive que dar um jeito de mandar para a Embaixada Sul-Africana para ver se eles se chegaram lá até o Mandela, enfim. Mas foi todo um estudo sobre o Mandela, e esse projeto foi assim, quer dizer, então, de um projeto que era brincadeira, nós chegamos a Nelson Mandela e voltamos para o rugby. Quer dizer, a partir do interesse, a partir da curiosidade da criança. Isso tem guiado as nossas ações. Por quê? Nós pensamos, do ponto de vista do planejamento, um planejamento que ele se faz a partir da intenção, ou, como diz o meu sobrinho neto, das inventações. Não é um planejamento a priori, que eu defino os objetivos, que eu defino os passos, e eu vou seguindo passo a passo. É um planejamento que está fundamentado numa preparação para a aula. E nessa preparação para a aula, tudo que acontece numa sala de aula tem uma importância fundamental. Então, um celular, uma fotografia, um brinquedo, tudo isso é aproveitado. Então, por que a tecnologia, por que a imagem, por que a filmagem é uma das nossas inventações com as crianças? As crianças têm um encanto pela imagem, elas têm um fascínio pela tecnologia, e a gente entende que você dá uma câmera, seja fotográfica, ou mesmo celular, na mão de uma criança, acontecem coisas mágicas, né? E a primeira coisa mágica que eu gostaria de apresentar para vocês, a gente viveu em 2014, também no âmbito do PIBID, na Escola Municipal Julieta Botelho, né? Não, Julieta Cortini, isso eu estou trocando. Júlia Cortini, eu troquei tudo, porque tem uma escola que é Julieta Botelho e tem outra que é Júlia Cortini. Da Júlia Cortini, eu troquei o nome das escolas, misturei tudo. Nessa escola, nós tínhamos um grupo de PIBIDs, eram 11 ou 18, não lembro mais. A gente trabalhava com crianças do primeiro ano, segundo, terceiro e o quarto ano de manhã. E entre essas crianças, havia as crianças que a gente convencionalmente se chama de necessidades especiais, e que como eu acho que necessidades especiais todos nós temos, eu prefiro chamar de crianças que têm um outro modo de existir, né? É bom, é ruim, é diferente, mas é um outro modo de existir da forma que a gente conhece. E aí nós conhecemos o William. Foi através da câmera que aconteceu a magia. O William é um menino autista, que não fala, né, pelo menos até o período que a gente estava lá, e que frequentava a sala do segundo ano. Ele já estava no segundo ano. E a câmera produziu uma magia que eu quero que vocês vejam. Depois a gente vai voltar para discutir. Deixa eu ver se eu coloco. William se aproximou. Nós registramos, temos várias filmagens do William, várias filmagens brutas dele. Esse vídeo a gente fez uma composição, eu fiz uma composição com os bolsistas para apresentar, porque, por sorte, o acaso, né, foi esse dia, foi a experimentação. A gente estava no pátio, as crianças entraram depois do recreio, eles haviam filmado, feito o registro do filme, das crianças brincando, e estavam olhando, né, e o William sentado olhando. E aí eu falei com o Pedro, ele está interessado na câmera. Chega lá perto dele, vê o que acontece. E é quando o Pedro chega e conversa com o William, porque mesmo sem falar, o Pedro vai por gestos e vai ensinando a ele a mexer com a câmera. E a parte de cima são as filmagens do William, o que ele registra, né, que depois a gente foi aprendendo a conhecer. Por exemplo, a primeira coisa que ele registra que é a árvore, e ele aprende a dar o zoom rapidamente, então ele vai e ele volta, porque ele tinha medo da árvore, ele não chegava perto daquela árvore, né? Os pombos, que ele adorava correr atrás dos pombos, passava atrás. Bom, mas aquela cena final dele na quadra, as crianças jogando futebol e ele brincando com o carrinho, para mostrar o seguinte, não há nenhuma...
o mágico foi esse encontro do William com a câmera. Não tem ainda uma receita mágica que a câmera fez o William falar, fez ele interagir. Não, ele só falava com a gente através da câmera. Quando a gente tinha a câmera na mão, ele chegava, se aproximava e interagia. Quando não tinha a câmera na mão, a Gabi chega para falar com ele, ele nem está aí para ela, está sentado, nem olha para ela. Né? Então, isso foi um instrumento e foi uma coisa assim que a gente... a linguagem do William é uma linguagem muito precária, mas ele conseguia se fazer entender via a câmera e via suas filmagens. Né? E a gente levou isso para a escola, para a sala de recursos, enfim, mas não sei o que fizeram, porque a gente saiu do PIBID, né? Em 2014 nós saímos em 2014 nós saímos de Júlia, viemos para a creche UF, então eu não sei que continuidade teve esse trabalho. Mas o que eu quero, quer dizer, o que eu quero insistir, e aí eu não estou aqui discutindo o William, não vou fazer essa discussão desse processo, eu quero insistir no seguinte: cada um, né, cada criança se aproxima da tecnologia pelo seu desejo, e desejo é potência. Então, a gente não usa. O trabalho que a gente faz usando um celular, usando uma câmera, usando um computador, é sempre um trabalho na aposta da potência. O que vai acontecer, a gente não sabe, mas sempre vai acontecer alguma coisa. Porque tudo que aposta no nosso desejo tem, do meu ponto de vista, né, algum resultado. Então, deixar a criança experimentar, inventar com outros instrumentos, independente dos resultados, só oferecer, como diz o Vygotsky, oferecer um instrumento e deixar ela interagir com aquele instrumento e a gente vê o que vai acontecer. Né? Eu trouxe o William porque o William é exatamente uma criança que não fala e que tem dificuldade de interagir e que usa a câmera como meio de comunicação com o mundo. Né? Agora, a gente vai ver outras experiências agora aqui na creche UF, né? E que, a princípio, ninguém estava pensando em fazer filme com as crianças, não. Na verdade, voltando na perspectiva da aula como acontecimento, como é que esses filmes chegam? Como é que esses dois filmes, vocês vão ver, filmes assim, né? São curtas. Acontece. Eles têm uma intenção pedagógica. Qual foi a intenção pedagógica? Uma observação nossa, das bolsistas, na hora da colação, na hora da refeição da creche. A gente observou que as crianças, mesmo sendo oferecida uma variedade de alimentos, a comida ainda era preta e branca. Né? Então, era feijão, arroz, uma carne, alguma coisa assim, mas não tinha as verduras, os legumes, por mais atrativos que fossem, poucos iam para o prato. Então, as bolsistas trouxeram essa discussão e nós, então, criamos a campanha da comida colorida. Vamos colorir o nosso prato, né? Porque está muito preto e branco. E aí fomos trabalhar com eles dentro da perspectiva da educação alimentar, né? Como colorir o prato? Que outros alimentos que têm outras cores e outros sabores? E esse trabalho foi sendo desenvolvido e ele chegou pelo seu acontecimento, porque, obviamente, você começar a falar da comida, você vai falar dos alimentos você vai falar das plantas, de onde eles vêm, como é que eles são industrializados, as crianças dizem o que gostam de comer e o que não gostam, a gente faz experimentações, eles vão para a cozinha, vão fazer uma série de coisas, e combinou com a produção da horta, de uma horta orgânica, na creche, que eu nem sei se sobreviveu, mais ou menos. Mas, enfim, ela saiu, ela existiu. Porque, né? E combinou com a produção da horta orgânica, que todas as turmas da creche se envolveram. Né? Cada um dentro da sua possibilidade. Os pequenos, o grupo azul botava minhoca na terra. O grupo verde, amarelo, vermelho tinha que irrigar e ainda colocar as folhas secas e fazer a manutenção. Né? Enfim,
as visitas no campus e a horta medicinal. Mas isso vocês têm a Flávia para falar, a Joana para falar, a Simone para falar, a Rita para falar, que viveram esse projeto, implementaram esse projeto. E eu convidei os outros bolsistas, mas alguns estão trabalhando, a Raíssa ainda não chegou, vou ter que falar acho que ela está chegando aí. Ai, na hora certa. Eu falei, meu Deus do céu, vou ter que falar da animação. Eu falei, eu não entendo nada de animação. A Raíssa, porque também tem o estudo dos animais, o estudo da natureza, e aí também fizemos um desenho animado com as crianças com bacinhos. Bom, essa horta mobilizou toda a creche. Esse foi o tema de estudo, mas não foi um tema pensado a priori, foi acontecendo a partir do que as crianças foram trazendo nas suas questões, nos seus estudos. E a Raíssa propôs de fazer, com o Grupo Amarelo, uma animação. Eles estavam estudando a natureza, a reprodução, e uma animação a partir de massinhas. E eu achei a ideia excelente. Ela já domina um pouco essa técnica, depois ela vai falar, né, como trabalhar a animação com as crianças, como produzir isso. E outros grupos se interessaram, e o Grupo Verde resolveu fazer um jornal. Vejam bem, com participações diferentes das crianças. O Grupo Amarelo faz a animação, produz, faz as massinhas, fotografa, participa de todo o processo. O Grupo Verde não filma, mas cria o jornal, cria a estrutura, define que vai ser apresentado o jornal, cria um roteiro que é só oral, porque é um roteiro improvisado. Então, ninguém decora nada, eles falam o que eles sabem, né? Mudam, trazem sugestões, né? Como é que é? A tal da caneca, tem que ter uma caneca, porque no programa do Jô Soares tem caneca, então tem essas coisas assim que você nem pensa que a criança vai falar. Mas isso depois Simone e Rita vão trazer para vocês. Então agora a gente vai assistir. Qual que vem agora? Os Godofredos ou... Hoje a gente vai fazer uma gravação dos godofredos que chegaram no nosso colégio. As aventuras dos godofredos. Os godofredos chegaram na nossa escola através da Milena e da Fernanda. Elas encontraram eles num buraco com água, onde tinham muitos outros girinos. O nome dos sapos foi escolhido pela Milena. A Milena disse que todos os sapos se chamam godofredos. Fernanda trouxe eles ainda girino no abacateiro. Depois foi levado para casa, trouxe de volta em forma de sapo. Agora eles moram no terrário do Grupo Amarelo. Eles se alimentam de insetos. Mosquito, mosca, também formiga. Depois de um tempo, o Grupo Amarelo percebeu que a melhor opção para os godofredos era voltar para a natureza. Fim! Cururu, na beira do rio. Quando o sapo cantou maninha, é porque tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinho maninha para o casamento. Sapo cururu, na beira do rio. Quando o sapo cantou maninha,
rapidinho, né? Mas foram meses de trabalho, né? Eu sei que tem os fãs ali da sua animação, tem um fã-clube aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte, a gente já pensa assim, a gente fala, depois a gente abre para as nossas conversas. Eu sei que você chegou correndo, mas vai lá. Boa noite, gente. Então, a ideia surgiu porque, assim, eu trabalhava numa escola pública no Heitor Villa-Lobos, e lá eu trabalhava na assessoria de mídias, com a parte de tecnologia e tudo que envolve a parte de tecnologia e informática. E aí, eu era doida para fazer animação com crianças, porque eu já tinha feito nessa escola até a trajetória do Villa-Lobos, porque o nome da escola é em homenagem a Heitor Villa-Lobos. Aí a gente fez uma linha do tempo com eles. E daí, quando eu entrei no PIBID, eu falei com a Carmen que eu queria muito testar, fazer isso com crianças. E assim, na creche, crianças, grupo de multidade, né, de crianças de 3 a 6 anos no máximo, dependendo do mês que faz aniversário. Então, eu sempre tive vontade de ver como que seria fazer isso com crianças. E aí a gente começou, né, Joana? Eu levei a ideia para a Joana, aí a gente fez uma parceria com a menina de cinema, né? Começamos com a Tati. Aí a gente começou a pedir ela para começar a trazer essa questão da fotografia, né? Deles fotografar, fazer os passeios no campus e tudo mais, antes de chegar na animação, porque foi todo um projeto, né? Todo um processo, né? E daí a gente fez o terrário, né? Inicialmente a gente fez o terrário com as crianças, até estudamos a questão do ciclo da água, deu para eles terem esse contato com a terra, a gente foi catar pedrinha, teve muita participação da família, né? Porque na creche tem muito essa questão da família, da parceria com a família, com a escola, com os bolsistas e tudo mais. E aí a gente começou a fazer um roteirinho, né? Porque a gente começou a ver o que a gente poderia contar, né, de história. E o que estava mais ali forte naquele momento eram os Godofredos, que eram os sapinhos, que era... Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês em mais um Conversas. Na verdade, assim, a Creche UF é um espaço que a gente tem um privilégio muito grande e um orgulho de se trabalhar. Porque ali a gente acredita na educação, a gente acredita que a criança é um sujeito histórico, social. Então, isso faz toda a diferença quando a gente vai planejar, né, quando a gente vai pensar da forma que a gente vai trabalhar. E o Grupo Amarelo ele sempre foi um grupo muito interessado por questões, tudo que envolve tecnologia, mídias. A nossa sala tem vários celulares que não funcionam, mas estão lá. Tem notebook. E, assim, nós fomos percebendo o quanto que eles se interessavam por fotografar, por gravar, filmar as nossas... Às vezes a gente estava fazendo um teatro, eles filmavam isso. Então, nós encontramos... O PIBID foi assim, um apoio, como a Carmen já falou aqui. No nosso trabalho, a gente sempre precisa estabelecer parcerias, porque um trabalho sem parcerias, ele não acontece. E a gente precisa compreender que os nossos primeiros parceiros estão do nosso lado, são as próprias crianças. Elas são as nossas primeiras parceiras de trabalho. E eu me lembro que... num momento, eu estava fazendo uma atividade, a gente estava falando sobre natureza, que foi um projeto que também surgiu, a Caixa da Natureza, com a Renata, e a gente tinha um porquinho da Índia. E daí, desse porquinho da Índia, a gente começou a medir, ver quem era maior, quem era o menor. E, nesse momento, eu estava com 3 crianças apenas, a bolsista estava com as outras crianças. E eu falei, agora, quem vai fotografar para mim? E aí as crianças falaram, eu fotografo. E foi uma coisa maravilhosa, porque quando eu vi as fotografias, não tinha nada do que eu queria. Tinha do que elas queriam fotografar. E aí eu falei, gente, a perspectiva da criança é totalmente diferente da nossa. Então, veio a Tatiana do cinema para ajudar a gente. Nós fizemos um trabalho lindo de fotografia do campus, dos espaços que eles mais gostavam. E depois nós fomos e estudamos também, estudamos as fotografias. Eles falaram por que fotografaram aquele espaço, por que fotografaram daquela maneira. E a Tati, com toda a sua tecnologia, ela é especialista nisso, ela foi explicando para a gente em termos, né, que a gente não entendia, de cinema e tal. E os Godofredos também surgiram da Caixa da Natureza, do projeto Com a Natureza. Só que o grande problema foi, agora os Godofredos precisam voltar para casa. Eles não podem mais ficar aqui. Como que a gente vai alimentar os Godofredos? Final de semana eles ficam aqui sozinhos. E como que a gente faz? Não dá para a Fernanda trazer. A Fernanda é a mãe de uma criança nossa. A Fernanda levava os 2 para casa e trazia durante a semana. E eles falaram, não, a gente precisa pensar numa ideia.
E aí a Raíssa trouxe, nós fizemos pesquisas, né, sobre esse processo, e daí surgiu a história dos Godofredos. E conseguimos a animação que foi um sucesso, eles assistiram e reassistiram, e fizeram depois convites para convidar os outros grupos para assistirem também. Nos nossos encontros com as famílias, esse vídeo tem que ser passado, porque é um momento que você vê como que a criança ela produz e ela é capaz, muito mais capaz do que a gente acredita. Só para dizer do orgulho das crianças nessa produção, né? Às vezes a gente quer passar alguma coisa, algum desenho, tá mal bagunça, e aí quando é um vídeo feito por eles, para as outras crianças, olha o silêncio, vamos prestar atenção, essas coisas que eu acho interessantes. O nosso projeto tinha o nome de Criança para Criança, né? Produção da criança para a própria criança. E o que eu acho interessante nesse processo, quer dizer, em todos, mas nesse processo, é que eles têm a marca da autoria da criança. Eles criaram a história, criaram os personagens, a Milena sugeriu o nome, eles criaram o roteiro, você vê que aquela história foi criada por eles, eles contam a história, produzem o filme, então eles são autores, duas vezes, autores do texto e autores das imagens, do enredo e do filme, né? Então, essa é uma questão muito interessante, você potencializar a autoria. Porque nós vivemos numa escola em que a gente repete sempre a palavra do outro, mas é muito difícil a gente conseguir dizer a nossa palavra, né? E mais ainda, produzir a partir da nossa palavra, das nossas ideias. Eu acho que uma educação infantil comprometida com uma outra cidadania, com outro processo democrático, que não esse que a gente está vivendo, precisa potencializar essas crianças, porque potência elas têm. O que elas perdem é a potência na escola. Muitas vezes a escola despotencializa, né? Então, afirmar sua palavra, afirmar sua autoria é fundamental. Independente de ler e escrever, mas só tem um sentido aprender a ler e escrever. É para poder assinar as suas palavras e registrar pela escrita as suas ideias. Mas também registrar pela imagem, pelo desenho. A assinatura é uma questão muito importante. E a escola deixa isso em segundo plano. Bom, então agora a gente vai, ainda dentro desse projeto Horta, né, que passamos pela fase da natureza, da caixa do projeto Nossa Amiga Natureza, nós vamos chegar, já a horta está acontecendo, a horta já estava pronta, e aí o Grupo Verde resolve fazer um jornal. Nós vamos ver o jornal do Grupo Verde, depois a Rita e a Simone vão falar do processo de produção desse jornal, tá bom? Boa tarde, eu sou a repórter Maria Luísa, do Grupo Verde. Da alimentação saudável da educação infantil. Iremos agora passar para o Pedro e a Maria Eduarda. Essa é uma plantinha, um manjericão. Fofinho. Eduardo, qual é a fruta que você mais gosta de comer? Mas meu nome é Maria Eduarda, eu estudo na educação infantil UF. Mas eu gosto de melancia, tangerina e também uva e também banana. Quais são os benefícios? A banana tem potássio e pode deixar a gente forte. Vamos ver a Celina que está em na educação infantil UF para entrevistar o João, que vai para o colégio amanhã depois do Natal. João, quantas frutas você come na creche? Gosta de comer maçã, banana. Você acha que é importante comer? Eu gosto muito, sabe por quê? Porque lá deixa as coisas mais fortes. Quais são as frutas que você gosta? Eu gosto de laranja, eu gosto de morango, eu gosto de banana. Por que você acha importante comer fruta? Eu gosto de
banana porque ela faz o cabelo ficar mais crescido, a pele ficar mais crescida. A mesma coisa das outras frutas, mas só que elas têm uma vitamina diferente. Agora vamos seguir a imagem da Celina, que está entrevistando Camille, que está falando da alimentação. Efetivo? Meu nome é Celina e estou aqui na Educação Infantil com a Camille. Qual a importância da água? Eu acho importante porque elas são muito lindas e quando nascem as frutas dá pra comer. É por isso que sempre tem que regar, botar semente pra poder ela crescer. Você gosta de minhoca? Eu não gostava de minhoca, agora eu gosto. É por isso que eu soltei ela na terra. E ela come todos pra virar um buraquinho pra ela ter neném e ficar um monte de minhoca pelo nosso jardim. Igual a minhoca que a gente soltou bem aqui nesse buraquinho enterrado. Pra encerrarmos no nosso jornal, tirar foto da educação infantil. Agora eu vou pedir a Simone, Rita, Renata, para vir aqui falar desse processo de produção desse jornal, porque elas é que foram responsáveis por isso, por esse acontecimento, né? Então, vamos lá. Boa noite a todos. Me chamo Simone, me chamo Rita e a Renata. Nós começamos, nosso grupo lá, no caso, é o Grupo Verde, que tem idade entre 5, 3, de 5 até 11 meses, incompletos. E o nosso grupinho ficou muito apaixonado pelo vídeo dos Godofredos. E eles também queriam fazer uma animação, um vídeo também. Então, nós ficamos pensando o que a gente ia fazer. Como todo final de semana que eles passam em casa, na segunda-feira, quando eles retornam, tem sempre um jornal semanal, o Jornal da Semana, para que eles contam do final de semana, que eles contam tudo o que aconteceu no final de semana deles. Cada um faz uma rodinha de conversa e cada um vai contando e a gente vai escrevendo e coloca penduradinho para poder ter o controle lá. E nesse jornal, eles conversam muito sobre lanches industrializados, McDonald's. Fui no McDonald's, fui na academia, tinha comer brigadeiro, essas coisas assim. E a gente percebeu no almoço deles que eles comem muito assim, arroz, feijão ou só arroz. Uns comem até legumes, outros não. Na colação, que são as frutas, uns falam que não gostam, a gente pergunta, mas você já experimentou? Não, mas eu não gosto. Aí a gente conversava muito sobre isso. Mas você sabe quais são os benefícios que eles trazem para você? E a gente começou a conversar. Fizemos umas oficinas lá na sala, através disso. A gente trabalhou com eles sobre A Deus e a Sementeira, um livro para poder mostrar sobre a germinação, porque como estava no período de execução da horta, a gente foi mostrar para eles como é que é a germinação. Então a gente fez as cabeças de alpiste para eles poderem ver como que era a germinação do que eles tinham plantado lá. A gente trabalhou também com eles sobre a terra, cada camada de solo. A gente trabalhou sobre o livro Solo, um livro infantil. Nesse livro da camada da terra, a gente pôde aprofundar um pouco o conhecimento a respeito das terras. Quais seriam as terras para plantio e quais que não seriam.
E também a questão da pedra, né? Da questão do sensorial, da audição, da questão motora. E com isso a gente separou, né? As terras, né? Eles colocaram, né? Dentro de uma garrafa PET em camadas, que seria a terra vermelha, a terra escura e a areia. Inclusive, a gente ouviu, né, vários comentários dos alunos em relação à questão até do cotidiano deles. Ah, areia, eu conheço. A areia a gente viu na praia, né? Ah, fui na praia ontem e tal. Coisas que também são experiências que estão dentro do cotidiano deles também, né? E, além disso, a gente trabalhou também com livros, né? Questão também literária, que foi esse livro da Terra, que a Simone comentou, que falava sobre o planeta Terra, a questão da formação das rochas, da sedimentação, né? Que seriam... a Terra tem origem a partir das rochas. Então, é uma questão que o ensino, né, da criança traz uma demanda que não é nada programado, né? Vai sendo construído com os professores e com os alunos. E na busca da conscientização deles, da melhoria na alimentação deles lá na creche, o que nós observamos nas brincadeiras deles? Toda vez que eles iam brincar, eles pegavam assim, coisas industrializadas que eles traziam, recipientes vazios, embalagens vazias de pizzas, essas coisas assim de Danone, e brincavam com isso. Depois foi feito com outros bolsistas, foram feitos desenhos de frutas em EVA, e eles começaram a brincar, batendo no liquidificador para fazer um suco, mas assim, provar nem pensar. Nós fizemos uma atividade com eles sobre a mandioca, a gente trabalhou uma lenda com eles de mandioca. Uns falaram assim, eu não gosto de mandioca. Mas a mandioca pode ser tanto salgada quanto doce, porque quando tinha mandioca, o aipim, lá na creche, eles não queriam comer. Só alguns que comiam o que conhecia, outros não. E a gente levou o bolo de aipim doce. Uns não conheciam, outros sim. Aí eu falei assim, eu não vou comer. Eu falei assim, pelo menos um pedacinho. Aí cortava aquele pedacinho, como outra professora deles, Ana Cristina, falava, do tamanho de um grão de ervilha. Eles pegavam, botavam na boca, esse é doce, esse eu gosto. Eu falei assim, mas é a mesma coisa do salgado, a única diferença é que tem açúcar nesse aqui. Então, assim, a gente conversava muito, tá vendo essa banana? Se você não comer, você vai ficar fraquinho, ela tem potássio, vocês vão ficar fortes, vai poder correr sem ficar caindo muito. Então, a gente começou a trabalhar todas as frutas com eles, assim, que eles perguntavam o que estava lá na alimentação deles, a gente trabalhava não só as frutas, como as verduras e o legume também. Uns queriam até testar, experimentar. Uns colocavam no prato e mostravam assim, olha, aqui tá... eles sempre chamam a gente por nome, lá não é tia, é pelo nome de cada um. Simone, olha só meu prato, como é que tá? Tá bem colorido agora, eu botei isso. Às vezes nem comia, mas eles colocavam no prato para mostrar que botava. Às vezes era um pedacinho pequenininho de tomate ou da folhagem, do que fosse, mas eles colocavam no prato. E houve o questionamento assim, de como eles fizeram os Godofredos, por que a gente não fazia também um vídeo? Aí a gente ficou pensando, como tinha esse jornal, então vamos fazer um jornal. E tudo lá é decidido em conjunto, tudo em roda de conversa. Qual seria o nome do jornal? O nosso grupo é o Grupo Verde, então vai ser o jornal do Grupo Verde. E, além disso, também teve a contribuição dos alunos do cinema, porque eles estavam, juntamente das crianças, fazendo as caixas de filmagem, que era feita de papelão com tubo PVC, e as crianças estavam super interessadas, né? Poxa, eu quero participar, quero aparecer na televisão, né? Então, a partir daí, era acho que com essa vontade de aparecer na televisão, eu vou ficar famosa e tudo, né? Que aí surgiu a ideia do vídeo. Porque o que eles retratam é o seguinte, tudo que passa na televisão é verdade. E muita gente assiste. Então, eles também queriam aparecer na televisão para mostrar a verdade para todo mundo assistir eles, porque eles iam ficar famosos. Por isso a caixa aquela caixa da televisão. Aí o que aconteceu? Quando a gente falou assim, não, vamos fazer uma gravação, foi um reboliço danado na rodinha de conversa. Uma gritaria. Eu não sei se eu posso falar o nome das crianças. Posso? Pode. A Maria Eduarda foi uma que gritava, eu vou ficar famosa!
Aí a que foi apresentadora, que ela já falou logo, eu sou apresentadora, a Maria Luísa. Eu vou aparecer na televisão e vou ficar famosa. Então, assim, quando começou esse reboliço, alguns queriam participar, outros não. Uns tinham mais desenvoltura na hora de falar. Você pode ver. Luísa fez curso de contação de história aqui com a tia Andréia. A mãe dela. Então, assim. Então é por isso. Mas no final, ela falou que ela ia ser repórter. No final, ela falou que ela ia ser apresentadora. Então, assim, a gravação, o espaço, a princípio, a primeira gravação que a gente fez, que a gente apresentou, foi algumas partes que vocês viram lá. O som estava muito barulhento, não dava para escutar direito, um barulho danado. A filmagem não ficou muito legal. Algumas coisas a gente conseguiu, porque no nosso caso, a gente teve pouco tempo. Foram 3 semanas, se eu não me engano, para a gente poder gravar, editar e fazer tudo para a gente poder apresentar. Então, assim, foi um corre-corre tremendo. Aí, primeiro, para poder gravar, a gente tinha que ter uma televisão, porque eles iam aparecer dentro da televisão. Tinha uma caixa lá, um display da Colgate. Essa caixa lá no Grupo Verde, ela era tudo. Já foi foguete, já foi casinha, já foi um monte de coisa. Então, vamos pensar em transformar essa caixa numa televisão. A televisão tem que ter botão, tem que ter alto-falante. Então, assim, temos que pegar umas sucatas dentro do armário lá que tem lá na creche, começamos a pegar tampinhas de garrafa no sucatário, começamos a pegar um plástico que tinha lá, agora eu não sei se era do EVA que tinha lá ou de uma outra coisa, um plástico transparente, que a gente cortou, porque tinha que ter um tubo transparente da televisão. Então, assim, tudo em mínimos detalhes, né? E era uma caixa que eles entravam na caixa. E enquanto isso, ainda tinha, por exemplo, a repórter de campo, aí que era a Celina, né? Aí a Celina, vou botar os óculos, né? Que eu vou entrevistar o João e tudo, né? Então, assim, eles estavam sempre muito assim, animados com a ideia do vídeo. E assim, a proposta do microfone foi porque no início, quando a gente gravou só com o celular. Então, o som ficava muito baixo. E a gente, quando fez essa primeira amostragem, a gente verificou algumas falhas de gravações nossas. Então, a gente tentou buscar com outras pessoas que tinham um pouco mais de experiência. A gente conversou até com a Raíssa também. A gente encontrou com o professor Filé, daqui da faculdade. Entendeu? Tiramos umas dúvidas e ele falou assim, olha, vocês pegam um fone de ouvido que tem aquela partezinha que você fala, coloca aqui, fica como se fosse a lapela, não é isso? Para poder colocar aqui na blusa das crianças, para poder o som ficar melhor. Então, vocês têm que usar 2 celulares. A gente pediu a câmera da Renata emprestada, para a gente poder estar gravando com a câmera da Renata, porque um celular ficava com o gravador e o outro filmando. E, assim, isso aí foi uma coisa, assim, muito... Gente, imagine, criança de 3 a 5 anos e 11 meses. A gente botava pendurado assim por dentro. Não, porque repórter não aparece. O microfone não aparece. E a gente teve que dar um jeito de prender de forma que não aparecesse. E quando falava, era assim. Ou quando era isso, eu olhando dentro da gaveta, porque a gente teve que montar o nosso estúdio improvisado, para poder não ficar tanto barulho. E ficou assim. Falei, Maria Luísa, você tem que olhar para frente. Aí ela ficava assim... aquele momento que vocês estão achando que eles estavam lendo, porque eles não leem, tá? Eles estavam olhando para dentro da gaveta, aonde estava o celular, para ver se realmente estava gravando. Para vocês terem uma ideia. Que comprometimento absurdo, que lindo. Mas são. O horário de lanche, às vezes, eles faziam... Era o de lanche da tarde. Às vezes, eles faziam lá dentro da sala. Aí ela falou assim, a caneca... No vídeo show no Jô Soares, sempre tem uma caneca em cima da mesa para beber água. Eu também quero uma. Aí a gente teve que lavar para botar, só que ali no caso dela foi o leite com achocolatado, para ela poder ir bebendo, entendeu? Porque aparece isso na televisão. Aí, na apresentação de campo, toda apresentação de campo tem um microfone aparecendo. Eu quero um microfone também. E lá no Grupo Verde tem um microfone de brincadeira. Só que esse microfone dá muita briga. Porque ele é rosa, grande, e ninguém queria aparecer com o microfone rosa, porque teria menino também.
Aí tivemos que ir lá no sucatório de novo e pegar algumas coisas para poder montar. Não tinha nada escrito. Não, tem que ter o nome de onde que a gente é. Aí foi o que fez. Eu coloquei dos dois lados. Um era UF, creche UF, o outro era Grupo Verde. Qual que é o grupo? Qual é o nome do jornal? Grupo Verde. Então a frente tem que parecer Grupo Verde. Entendeu? E assim, a gente teve que fazer também a parte de trás, escrito Jornal do Grupo Verde, com as mãozinhas deles carimbado. Todo mundo queria carimbar. Entendeu? Isso assim, demandou tempo, mas assim, tempo tinha que ser muito rápido. Cada um fazia sua parte. E nós tivemos também a colaboração, né, de 2 alunos, um da pedagogia e o outro do cinema, né? O aluno do cinema foi dando algumas ideias em relação ao filme, né? Como fazer, de gravar nossa fala primeiro, perguntando, mas sem aparecer, né? Quer dizer, a gente perguntar e gravar a fala só da criança. E também em relação ao aluno de pedagogia que estava fazendo PPP, né, na creche na época, e ele deu algumas orientações, quais programas eram melhores para a gente usar, e para editar o vídeo e tudo. Só que a gente deixou assim, bem... também não foi uma coisa assim planejada, né, em relação às falas das crianças. Então a gente deixou as crianças irem falando. Fala um pouco, quais frutas que vocês gostam e tudo. E as crianças foram desenvolvendo, né? Quais os benefícios. E aí fala assim, vou mostrar pra você um pouco sobre a horta, né? Aí a Camille, que apareceu ali no vídeo, né, mostrou a minhoca, que ela tinha notado que tinha minhoca na terra. Então, ao mesmo tempo, as crianças estavam aprendendo também sobre os animais, sobre a importância de regar água, né? Que a comida... regar o plantio, né? Então, tudo isso. Elas iam aprendendo sobre o ecossistema, né? A importância dos animais também ali na terra. Então, foi muito interessante esse trabalho. E, além disso, as crianças acabavam funcionando como agentes sociais, né, nessa relação entre escola e comunidade. E assim, a Renata vai passar um pouquinho, porque a gente não ficava com ela a semana toda. A gente só ia lá uma vez na semana, e para essa gravação do vídeo a gente foi mais vezes. Mas a Renata que acompanhou de manhã até à tarde como é que foi a desenvoltura das crianças na questão de do filme, como que eles ficaram antes e o depois. E depois como é que foi assim, a mudança deles em questão da alimentação. Primeiramente, eu quero dar boa noite para todo mundo. É muito bom estar aqui participando do Conversas, viu? E que é algo que o PIBID nos proporciona, assim. É algo muito gratificante compartilhar nossa prática pedagógica, né? Aqui na creche UF, na educação infantil da UF. Andréia. E nós estamos aqui com os nossos bolsistas também, os estagiários que fizeram parte da nossa equipe. O Martim fazia parte do Grupo Verde e esteve ligado diretamente conosco também. Então, essa turma é uma turma que vibra. Na verdade, as crianças vibram o tempo todo. E não é só uma coisa que vibra várias coisas num tempo só. E aí, nossa turma, eu estava chegando um dia, primeiro eu quero começar falando que um dia eu estava chegando, não é hábito meu chegar atrasado, mas nesse dia eu peguei um trânsito aqui em Niterói e cheguei e a criança virou pra mim e falou assim, onde você estava? Aí eu falei assim, eu estava no engarrafamento. Eu pensei que você estava trabalhando. E eu estava chegando no meu trabalho. Mas assim, é dessa forma que eles me veem e é dessa forma que eu vejo a minha prática pedagógica, né? Eu faço o que eu amo, eu faço o que eu gosto, eu faço com carinho, com amor. Eu acho que isso é tudo. O que você se propor a fazer na sua vida, você tem que se dedicar. E dedique-se cada dia mais. E é dessa forma que a gente trabalha ali na educação infantil da UF. E nessa dedicação, eu tive nas férias de janeiro uma experiência com o grupo Ser Criança é Natural, que é um instituto. E esse instituto ele tem um projeto da Caixa da Natureza, onde a gente se inscreve e monta uma caixa da natureza com coisas que a gente tem no nosso cotidiano, no nosso caminho. Coisas, frutas, folhas, tudo é válido que venha da natureza. Você monta a sua caixa e você recebe no seu e-mail um endereço para você enviar. Eu, no caso, enviei para São Paulo. E eu recebi uma caixa de uma moça de Campo Grande
E ela tinha viajado para a Suíça e na caixa vinha várias coisas assim, incríveis. Flores que eu nunca tinha visto na vida, frutas que eu também nunca tinha visto. Eu falei, eu não posso guardar essa experiência só para mim. E compartilhei com toda a equipe pedagógica lá da creche. E nós aderimos esse projeto da Caixa da Natureza aqui no nosso campus, que é um lugar rico, né, de natureza, é um lugar rico. E ligando a isso também, nós tivemos o nosso consórcio de plantas, né? O nosso consórcio, que vocês dizem a horta, é porque eram várias espécies juntas, né? E ali nós começamos a trabalhar com a natureza. E aí, no passeio pelo campus aqui da UF, as crianças do Grupo Verde viram que tinha uma árvore assim com um pneu, e lá tinha cascas de banana, cascas de maçã, e aí tinha muitas flores também. E aí eles falaram assim, frutas são flores ou flores são frutas? E ali a gente começou a despertar, nossa, vamos buscar mais e aprofundar muito mais. E fomos aprofundando. E como é um lugar que vibra, um lugar que recebe muitos estudantes, é aberto a todos os estudantes da UF, né, Flávia? Todos os estudantes, é aberto. Vão lá, vão vivenciar isso de perto, porque assim é válido, sabe? Eu acho que a vida é uma só. Enquanto a gente puder aproveitar tudo que a gente puder viver, a gente tem que viver. E aí, gente... E aí, nós vibrávamos a natureza. E nós tínhamos os alunos do cinema. E esses alunos do cinema, eles estavam ensinando para as crianças como que são feitas as projeções. Eles fizeram um balde com uma pintura dentro, branca. Eles me disseram o nome, eu tenho anotado, mas aqui eu não lembro agora. E aí a gente botava o balde assim, câmera escura, né? E a gente botava o balde e visualizava a imagem. E era incrível, que as crianças falavam assim, mas como? O balde não é transparente, como que a gente está visualizando isso? E eles foram explicando e foram trabalhando isso com as crianças. E aí vibrava neles. Fora que também nesse grupo havia o show de talentos. Por isso, o amor pelo microfone. E aquelas crianças vibravam. Nós temos um palco de música nesse grupo, né? E aí lá eles cantavam, elas cantavam muito, muito assim. Tocavam, né? Tocavam o tempo todo. E aí, nós tivemos esses alunos do cinema contribuindo e nós tivemos a nossa Caixa da Natureza que contribuiu muito para as meninas também. E nessa perspectiva que elas estavam buscando algo que elas pudessem engajar no processo do PIBID, elas viram que os pratos, na hora do almoço, eram muito preto e branco, né? Eles escolhiam mais o arroz e o feijão. E faltava realmente. Isso a gente via não só no Grupo Verde, mas nos outros grupos também. E por isso que nossa instituição se fechou no projeto do consórcio da horta. Foi realmente para estimular, né, esses alimentos que vêm da natureza, estimular mais e mais. Pode falar. Eu queria falar uma coisa. Que assim, as crianças têm as ideias mais mirabolantes e a gente corre muito atrás para resolver isso. Eu sou Flávia, boa noite. Eu sou professora lá da Educação Infantil da UF também. Não, agora eu estou na coordenação, mas eu sou professora, eu só estou na coordenação. Mas a UF é um lugar muito potente, sabe? Dá um orgulho muito grande trabalhar nessa instituição, porque assim, a gente tem um professor aqui chamado Lino, no Vida no Campus, a gente chamou e ele foi para lá com a equipe dele, deu uma aula pra gente. Eu não sabia que isso aqui é uma APAU, é uma área de proteção ambiental urbana. São Domingos, Graguatá. E assim, a terra nossa é muito ruim para plantação, porque isso tudo aqui é um aterro. Porque o mar chegava até ali a Cantareira. Então, assim, esses são conhecimentos que a gente vai adquirindo em função da curiosidade das crianças. Isso que eu acho assim bacana. E aí, as bolsistas que estavam lá, os estudantes, porque a gente tem estudantes de cinema, de design industrial, de arquitetura, de medicina com Jairo Werner, de nutrição, de enfermagem. Então, o que vem desses olhares, a gente não tem muito controle. E aí a gente recebe dois tipos de estudantes, as crianças e os universitários. E aí, nesse dia que os meninos estavam lá com a câmera escura, eu estava ouvindo as bolsistas assim, caramba, dá até vontade de estudar física, né? Quando a gente vê isso. E agora ela falou a mesma coisa aqui no meu ouvido, eu estou aqui no meu ponto, e aí ela falou, dá vontade de estudar física quando a gente
ver essa situação acontecendo. E aí, assim, quando as crianças começam a ter curiosidades, a gente vai ali na Casa da Descoberta, dentro da UF. A gente levou as crianças, elas botaram a mão na bola e o cabelo tchum. Você tem um laboratório, você tem diversos laboratórios aqui. As crianças do Grupo Azul tiveram um interesse muito grande por dinossauro. A gente fez uma parceria aqui com a Simone Salomão, eu sempre chamo de Beatriz, desculpa, Simone Salomão. E aí a gente veio ao laboratório, estudou esqueletos de tudo quanto era jeito. Eles escavaram para achar fósseis. Então, esse que eu acho o diferencial da nossa instituição, é que assim, se amplia o conhecimento. O currículo das crianças é o mundo. E eu lamento profundamente a gente perder o PIBID. Porque o PIBID nos proporciona isso, assim, sem esse monte de mão de obra, né, esse braço, esse olhar da diferença, o olhar que estranha. Pô, por que eles só comem arroz e feijão? Aí você olha e diz, mas todo dia eles comem isso. E mas não é que eles só estão comendo arroz e feijão, é uma pessoa de outro lugar. E a gente perde, né? A instituição perde, a educação perde, todo mundo perde. É uma pena, assim. Mas, enfim, vamos esperar que venham novas parcerias. Mas é isso, é a escuta sensível, olhar atento sempre, né? E eu quero falar também que a caixa que ela fez da televisão foi uma caixa que eu saindo à noite aí, achei na frente de uma farmácia, botei dentro do carro e falei, essa. Uma coisa ela vai virar, e virou várias coisas. Então, a gente às vezes acha, eu não tenho esse recurso, eu não tenho isso. O recurso está nas nossas mãos. Está naquilo que você passa e vê, que acha que é lixo, aquilo pode ser transformado, né? Então, é esse trabalho que a gente faz com as crianças. Nós temos aqui o Martim, que trabalha diretamente com a gente também, e ele apoia, ele é um homem, né? O papel do homem na educação infantil. E, assim, tem uma diferença muito grande também. Pode levantar, Martim, para todo mundo te conhecer. Ele levou o rugby também para lá, nós tivemos. E foi muito bom. O Rafael também, gente. Perdão, Rafael. O Rafael também, porque ele era do Grupo Verde, o Rafael do Grupo Amarelo. E foi isso. Mas a natureza ela é importante e foi gratificante com esse grupo. É isso aí. Eu vou pedir para Renata, Rita, Simone sentarem aqui, porque agora a gente vai abrir a palavra de vocês agora. Agora vocês perguntem, falem, o que vocês quiserem. O microfone está aí aberto para vocês. Tá? Olá, boa noite. Eu sou Marcela, sou estudante aqui da Pedagogia. E eu queria fazer um comentário, e vocês podem comentar o meu comentário, ia ficar ótimo. Obrigada. Então, eu acho que a creche UF realmente é um lugar, né, de muita potência e que a gente, talvez, essa coisa de receber muita gente, né, isso realmente, essa coisa de você olha todo dia a mesma coisa, vem um de fora, opa, né, não é a mesma coisa, cheguei aqui agora. Então isso realmente é muita potência. Na escola que eu trabalho a gente tem um pouco isso, mas é um pouco mais engessado e eu acabo fazendo esse exercício, assim, de não deixar as coisas neutralizarem, né, assim, de não deixar todo dia a gente fechar esse olho, né, para essas coisas que pra gente passa desapercebido, mas que pra criança tá justamente nesse momento de eu tô aqui vendo isso aqui pela primeira vez, e como é que é, né? E o que eu posso saber? E a gente às vezes vai muito, né? Essa coisa de trabalhar, você vê, a partir de videolaringoscopia, essas coisas todas, você estudar o corpo humano, olha só o recurso e olha só o interesse, né? Tudo é totalmente isso, construir o próprio caminho. E a gente poder observar e contribuir é uma coisa ótima. Mas o que me chama muita atenção e que eu sempre penso é justamente o movimento da gente, né, tá nesse fluxo de interação e de mudança e de movimentação do corpo, porque é muito isso, assim. Então, eu me pego fazendo algumas reflexões sobre o uso do meu próprio corpo, sobre os meus saberes, sobre a minha relação com a matemática, com a física, esse negócio da caixa, né? Cara, como é que a gente pode despertar na gente maneiras na vida adulta, né, de aprender e como a gente pode experimentar e viver isso na escola com as crianças, potencializando o conhecimento delas. Então, eu queria que vocês comentassem sobre os exercícios de provocação que vocês fazem a si mesmas, talvez. Se vocês fazem. Bom, tomara que vocês fazem, né? Obrigada. Isso não vem à toa, isso não vem do nada. Assim. A gente tem um investimento forte na formação da nossa equipe.
que todo mundo participa. A escola funciona de segunda a quinta, de 8 às 16. E às sextas-feiras as crianças vão embora meio-dia. Então, a parte da tarde toda é nossa, de umas 4. Quando eu te falo, a gente chama o professor Lino e ele vai com a equipe inteira. Isso é uma reunião nossa de formação, de sexta. E aí você fica sabendo um monte de coisas. Dependendo do que a gente precise, a gente convoca pessoas. Fora isso, esse texto que a Carmen falou, aula como acontecimento, foi um texto que a gente já estudou, do Vanderlei Geraldi, né? Então, isso são coisas que assim, a gente precisa despertar. Elas estão na gente, mas a gente só desperta com estudo, assim, com envolvimento. Tem que ler. Então, o que eu acho que é o diferencial nosso é assim... Quando eu fiz a faculdade na UERJ, eu tinha 17 anos. A UERJ é uma potência, uma universidade maravilhosa, mas eu não estava na prática, eu não dava aula, eu não trabalhava em escola. Então, eu ainda não tinha me feito as perguntas, eu não conseguia estranhar. A diferença quando você está dentro da escola é isso. As meninas olham as crianças e dizem, não sabia que era isso. E, assim, e elas todas têm um caderno de registro, e a gente acompanha o que elas escrevem. E é de chorar, assim, é maravilhoso. Cada relato, cada depoimento, assim... vou pegar o da Bárbara, que está aqui, que é nossa. Ela falando, eu queria colocar as crianças para dormir, que elas têm um horário de descanso, de sono, e aí eu queria ajudar, e uma criança falou, não, eu não quero dormir hoje, deixa que eu que faço carinho na cabeça da minha amiga. E ela falou, E eu fiquei sem saber o que fazer, e fiquei olhando, e falei, então faz. Quer dizer, esse lugar de crescimento, de aprendizagem para todo mundo. E aí a gente tem esse exercício. Os bolsistas todos escrevem no caderno de registro que eles pensam, e algumas formações nossas eles leem e compartilham com todo mundo. Daí surgem projetos, surgem vários interesses, enfim, a gente vai nesse caminho. Só dar um complemento aqui antes de passar para uma questão que vem guiado assim, meu trabalho de formação inicial com vocês, no curso de pedagogia, e continuado com professores das diferentes redes. Que isso, para mim, é um princípio. Não existe criança problemática. Existe criança problematizadora. Tá? A criança não é um problema, a criança nos coloca problemas. E aí eu trabalho na perspectiva da formação inicial exatamente a premissa freiriana da pedagogia da pergunta. Né? Que o Freire, naquele livro fantástico, que para mim é um dos melhores livros dele, que ele escreveu com o filósofo chileno, o Antônio Faundes, que é Por uma Pedagogia da Pergunta, que ele vai discutir exatamente isso. Nós vemos uma escola que não nos ensina a perguntar, nos ensina a dar respostas para perguntas não formuladas por nós mesmos. Então, é isso. Uma escola problematizadora é uma escola que estimula as perguntas. O professor se coloca perguntas, exercita o estranhamento e a desnaturalização. Essa é a minha perspectiva no que se refere à formação de professores. E aí a prática ganha novas cores e novos sentidos. Quem vai comentar, Joana? Essa questão das perguntas também estava aqui, fica borbulhando muito dentro da gente, né? E quando a colega, esqueci o nome, que trouxe a sua colocação aqui, falou, né, o que vocês acham, Marcela? Eu creio que nós precisamos, como a Carmen já falou, se nós não instigamos que se pergunte, se nós já damos respostas prontas, como que a gente vai ter alguém que pergunte, que questione? Então, acho que pesquisar a nossa própria prática é fundamental, porque quando eu questiono, eu tenho o olhar do outro, que me ajuda a pensar sobre o que eu estou fazendo, de que forma eu estou fazendo, o que eu posso fazer para melhorar, que caminhos eu tenho que percorrer, se eu tenho que retornar, refazer o caminho, ou se eu prossigo. Então, isso é fundamental, pesquisar a própria prática, né? Nós temos Esteba Zacu, que fala sobre a professora pesquisadora, e isso é fundamental quando nós trabalhamos com as crianças, principalmente com as crianças das classes populares. E aí eu fico muito feliz porque, no final do ano passado, no Grupo Amarelo, a Cristina fez um trabalho com as crianças, a gente estava fazendo um trabalho, ela, a Isabela, a Andréia também, você vai sair, quem vai para o Colune, né? Porque as crianças fazem 6 anos, né? Ninguém fica lá a vida toda. Então, vocês têm uma nova etapa. Agora, vocês vão para o Colune, que é o colégio, né? Ensino fundamental. Isso, amanhã, depois do Natal, já está chegando, vocês vão para o Colune.
E eles retrataram, começaram a desenhar, pintaram um lugar que era mais especial para cada um deles e escreveram sobre a sua trajetória, a sua idade, o que eles mais gostavam de fazer. E uma criança, Luísa Eulália, ela falou assim, eu gosto muito desse lugar, porque aqui eu posso perguntar, porque eu sou uma perguntadeira. E aquilo ficou no registro dela, aquilo foi encantador, eu amei. O Miguel também, que falou que o que você aprendeu aqui? Eu aprendi que brincar é importante. Então, isso faz toda a diferença na nossa prática. Nós estamos ali construindo significados com eles, não para eles, mas com eles. Eles fazem toda a diferença na nossa prática. Boa noite. Meu nome é Sandra e eu gostaria primeiro de parabenizar minha colega de trabalho, Raíssa, que nós fizemos o mesmo estágio de mídias e a gente não conseguia perceber o quanto aquilo seria importante para a sala de aula, né? Era certas discussões que a gente tinha e acabava experimentando. E eu vejo que agora ela chegou a algum lugar que deu certo e eu fiquei feliz por isso. E esses projetos, a gente, se quiser falar de todos, é muita coisa. Do menino William, né? Foi muito emocionante, né? Ver ele mexendo com a câmera. Aquilo deu uma ideia que a gente fez um projeto no Colune parecido, só que a gente não deixou tanta liberdade, né? E eu acho que faltou isso, né? Agora, olhando vocês, é bom porque a gente consegue perceber isso. O projeto da horta, eu estou, juntamente com o pessoal da nutrição, fazendo uma horta numa escola da rede municipal de Niterói. E nós estamos trabalhando, tentando toda a criatividade possível no anterior à construção da horta, porque tudo na rede é devagar, né? Você espera, faz projeto, demora um pouco. Então, as ideias que vocês trouxeram, inclusive da caixa, a caixa da natureza, uma coisa interessante, até um professor também nos deu uma ideia de folhas, e o pessoal de nutrição com a ideia do colorido da comida, né? Tudo isso a gente vem fazendo, como é que se fala? Trazer a instigação das crianças, né? Instigar. Então, esse projeto de vocês, essa conversa de vocês é muito importante de ver assim, vocês jogaram as coisas e deixaram que as perguntas acontecessem, né? Então, eu acho que isso vai me dar orientação no que eu estou fazendo ali, né? Inclusive, se alguém quiser participar junto comigo, nós estamos fazendo desde o primeiro e segundo ciclo até a EJA. Então, seria assim, vamos suscitar sobre o meio ambiente, vamos falar sobre o meio ambiente e sobre alimentação. E participar seria assim, chegar lá, participar de uma aula, assistir, fazer um vídeo, o que quiser, né? Está aberto, porque a escola ela é muito receptiva, não tanto quanto a creche UF, mas é bem receptiva. Então, achei muito interessante o trabalho e a gente vê que o quanto faz falta um tipo de escola assim para uma faculdade e o PIBID, que isso são coisas que a gente nem dá para chorar, né? Temos que continuar fazendo, às vezes, até de voluntário para poder aprender melhor, né? Obrigada. Alguém quer fazer algum comentário? Vocês querem comentar? Eu só quero comentar que, assim, esse trabalho, a ideia do Conversas é essa, é conversar sobre as nossas experiências. Não tem respostas, não tem receitas, tem o que a gente viveu. Por isso, a preocupação também de contextualizar. Agora, eu acho interessante, porque se dessas conversas as pessoas saírem inspiradas, é porque foi boa a conversa, né? Serviu de inspiração para a gente inventar, né? Inventar outras coisas, né? Oi, boa noite. Meu nome é Liana, eu sou licenciada de cinema e em 2016 eu fiz um trabalho lá, a Flávia acompanhou, no Grupo Azul. Eu sou uma querida. E queria falar primeiro que, como você estava falando agora, esse momento, essa conversa para mim foi importante para reavivar mesmo, assim, né? Tipo, assim, eu fiquei emocionada de ver vocês tão empolgadas, vocês falam com muito amor, muita empolgação, assim, está em momentos difíceis, né? E aí também fiquei empolgada de ver as consequências dessas trocas, desses encontros, né? Tipo, depois que eu saí da creche UF, outros licenciandos de cinema entraram e aí, tipo, isso ajudar a novos projetos surgirem.
E aí, eu não queria que parecesse uma crítica, é mais assim, para a gente ir pensando, que eu tenho muita dificuldade com isso na minha prática também, de quando a gente está tentando fazer um produto audiovisual com crianças, às vezes a gente fica um pouco preocupado com o produto, né, para ficar legal também, a gente quer que fique bonito, a estética, né, para os pais verem, para as crianças gostarem de ver, e aí fica aquela correria, muita coisa para arrumar, e como para mim é uma coisa muito política esse momento, eu acho importante a gente sempre, porque para mim eu sempre fico tentando me lembrar disso, porque às vezes eu esqueço na hora, né? Ficar se lembrando que é político, assim, não deixar passar algumas coisas, tipo, não pode usar o microfone porque é rosa, assim, eu fiquei meio, tipo, na hora que falaram, doeu meu coração, eu falei, como assim, gente, o microfone é rosa, todo mundo pode usar o microfone rosa. Tem certas coisas, assim, que a gente vai deixando passar e que, tipo, que a gente tem que tentar manobrar. É difícil, eu sei como é, né? Também trabalho com criança e tal. Você tá lá meio, não, tem que fazer relato, aí alguém implica, dá birra e tal. Mas são coisas que a gente tem que, tipo, né, tentar realizar, assim. No seu também, né? Você falou, as crianças estavam chamando de burra. Eu achei lindo, assim, o processo delas aprenderem sozinhas, né, a filmar e tal. Mas tinha essa coisa também de tipo, não pode filmar o pé e tal. Não, claro, mas o que me incomodou foi assim... não podia filmar o pé, mas pode filmar o pé, né? Então são coisas que a gente vai... Eu tô falando mais assim para os próximos processos mesmo da galera, né? Desculpa, assim, é isso, parece que eu tô tipo, trazendo todo o clima para baixo, assim. Mas é mais como... É mais assim, porque como também eu trabalho há um tempo, né, também como vocês, com audiovisual, com as crianças, isso eu sempre fico pensando, porque eu já deixei passar várias coisas assim, aí eu fico, não posso deixar passar. E aí eu acho importante pontuar isso. Mas estou muito, muito animada de ter ouvido várias falas super importantes aqui hoje. Então é só o seguinte, só tem uma questão. Não tem ninguém especialista não, a gente vai aprendendo junto. Essa que é a questão. Você estuda isso, a gente não. Então a gente vai aprendendo junto com as crianças e vai vendo essas questões. Então, por exemplo, a criança diz assim, ela não pode filmar mais porque ela só filma a pé. Isso foi uma pista importante para a gente e para eles compreenderem que tem que aprender a levantar a câmera. A gente não tinha esse dado a priori, deixamos a câmera na mão. Então, é um processo que a gente vai aprendendo junto, entendeu? E aí, claro, muitas coisas passam, né? Muitas coisas, mas o que é interessante é o que a gente aprende. Né? A gente não dá uma regra a priori, vocês não vão filmar pé. Eles filmam o pé, para perceberem que, ao filmar o pé, não aparece a pessoa. E, ao não aparecer a pessoa, a gente vai discutir isso. Né? Agora, microfone rosa, chamar de burro, aí também tem outras questões que a gente entra ou não entra naquele momento, mas fazem parte do processo de discussão entre eles. Né? Não, mas porque eu acho que tem questões que a gente nem precisa muito responder, assim, mas se você quiser problematizar, mas eu acho que é legal essa conversa, porque é isso que a Carmen falou no início, assim, a gente não tem a intenção de trazer uma experiência modelar, a gente está trazendo uma experiência que a gente viveu, mas com tudo que ela tem de positivo e que também naquela hora que pode ter passado, que a gente pode não ter visto, que assim, e passa muito mais coisas, assim, passa muito mais, porque a gente não acerta o tempo todo, 8 horas por dia, 5 dias na semana, 365 dias no ano, assim. Tem muito mais coisa passando que talvez a gente não está ligado, por isso que também é importante a gente ter os estudantes todos lá, porque às vezes passa uma coisa pra gente como a Marcela falou, que a gente já naturalizou e que talvez outra pessoa não naturalize. Talvez aquele momento, na busca por resolver o vídeo, depois a gente conversa isso aí, pega outro microfone rapidinho e vamos resolver outra coisa, uma coisa de cada vez. Mas assim, eu não sei, porque... Mas eu também, Simone, assim, eu não sei se a gente precisa... Não é uma crítica, é uma questão para a gente ampliar a visão. Mas você quer falar, né? Vou deixar ela falar. Não, gente, é porque assim, lá não tem essa questão muito em questão do rosa. Esse que eu falei foi só uma fala de uma criança. Porque lá, meninos e meninas brincam de bola, de boneca. Na hora da casinha, um é pai, a mãe, um vai ficar na cozinha. Entendeu? Então, assim, não tem muito essa questão de o que é de menino, o que é de menina. Lá é tudo para todo mundo, quem quiser brincar. Não tem isso, tanto que foi 2 bebês para lá que foi comprado para creche para poder trabalhar e cada um escolheu assim, não, esse vai ser menino, esse vai ser menina, entendeu? E a roupa é indiferente, se a roupa é azul, menina também usa azul, menino também usa rosa, não é muito. Essa foi só uma fala que foi falada na hora, entendeu? Que, não, olha só, porque o microfone era...
com desenhos, entendeu? Eu nem lembro de qual tema que era. O microfone era de princesa. Era um rosa cheio de sonzinhos, entendeu? E era grande. Eles queriam uma coisa que retratasse mesmo o jornal. Que aquele microfone não ia retratar o jornal. Foi essa a colocação. Eu que não soube me expressar direito na hora de estar falando, entendeu? Porque eles queriam tanto que pediram até para poder botar um logozinho no microfone. Foi só isso. Eu queria comentar um pouco. Queria fazer um comentário sobre o que ela disse, né? Que às vezes, por exemplo, a gente também visa muito a autonomia da criança, né? Por exemplo, a Celina, né? Na hora da gravação, a gente falou assim, Celina, vamos ali gravar lá fora e tal. A gente sugeriu, de repente a Horta, ela, não, eu quero gravar no balanço. Eu falei, então tá, é o lugar que você quer, que se sente melhor, então tudo bem, então vamos lá, você senta no balanço e faz a pergunta, o que você quer perguntar, né? Então, às vezes, a gente também era surpreendida, né? Muitas vezes com essas coisas, né? E até também questões negativas, por exemplo, o Bernardo, né? Que é um menino que tem 3 anos. Eu falei assim, Bernardo... agora tem 4 anos, né? Bernardo, vamos lá plantar e tal, ver como é que é esse plantio. Aí, ele falou assim... eu falei assim, olha aqui o plantio do chuchu, né? Aí, olha, aqui a terra e tal. Aí eu falei, depois poxa, esse chuchu que a gente está plantando, depois você vai comer. Aí ele falou assim, eu não como isso é lama e tal, porque viu aquela água, né, aquela terra molhada e tudo. Só que a gente foi desconstruindo com ele, né, isso aos poucos. E falando que era importante, né, os nutrientes, né, que o alimento que tem no alimento, né, que traz com o alimento, traz a partir do alimento, e falar que a importância da comida, né, colorida, de ser uma comida mais saudável, de ter mais vitaminas. Então a gente também incentivava muita autonomia. E, às vezes, a gente até modificava o que a gente planejava, o que a gente estava planejando no vídeo, para ter uma participação da criança também, né? E ela opinar o que pode modificar, o que ela quer falar. Como também a Camille, que falou sobre a minhoca. Falou, quero mostrar ali a horta, que eu vi a minhoca que saiu do buraquinho, que vai fazer... que daqui a pouco vão ter vários filhos dela ali na terra... Então, várias coisas assim, né? Que a importância da minhoca para manter aquele ciclo, né, de vida na terra, do cultivo, do plantio e tudo isso. Juliana, só queria agradecer. Boa noite. Que eu acho que é isso. Teu olhar ajuda o nosso. Parece que você representa. Eu até falei, meu Deus, não quero nem mais falar mais. Não, Vergonha. Boa noite, meu nome é Tainara, eu trabalho na UMEI Governador Eduardo Campos, fica lá em Maria Paula, o finalzinho lá, e estou juntamente com a minha ex-parceira, mas quase que a parceria não termina nunca. Nós iniciamos um trabalho esse ano com o nome do projeto Era Uma Vez Uma Semente, que nós começamos a partir mesmo da curiosidade das crianças em relação ao plantio, ao cuidado com as plantas. E vir para essa conversa hoje foi mais que inspiração, porque a gente sempre fez o registro fotográfico. E, por incrível que pareça, eu sentada ali, eu estava recordando que no ano passado o nosso projeto foi 321 Rumo ao Infinito, que nós fizemos em relação à astronomia. E esse ano caiu para a questão do cultivo, das plantas. E o mais interessante é que eu estava passando uns vídeos para eles e veio o vídeo que nós apresentamos na reunião de pais, contando um pouco do projeto e com a música favorita deles. E aí eles se vendo naquele vídeo foi algo super fantástico, porque eles ficaram, olha o João que saiu da escola, olha como a gente era pequena, agora a gente está grande. Então, tudo isso eles foram pontuando na fala deles. E a gente não tinha, eu particularmente não tinha esse olhar para a questão do vídeo, do jornal. E a gente teve uma experiência muito engraçada, que a gente plantou feijão no mês de fevereiro, mês passado, e o feijão foi
a primeira semente de feijão, eu nunca tinha acontecido isso comigo, o feijão deu errado, não cresceu. E aí que encucou a cabeça dele. Mas como assim? Não cresceu? O que aconteceu? E aí rolou uma bagunça nessa gente, como assim? Vamos estudar isso, tia. Foi porque na sala tem ar-condicionado, foi porque ele só ficou no ar-condicionado, e planta não cresce no ar-condicionado. E aí nós pegamos várias questões das crianças para poder basear o nosso projeto, para a gente poder ter isso. E aí plantamos o segundo pé de feijão, que deu certo. O feijão cresceu fora do ar-condicionado. Lindo! Levamos o feijão para casa. A gente fez aquela questão de cada uma semana levar o feijão para casa. E quando chegou num menino, ele deixou a irmã dele destruir o pé de feijão. E aí, na segunda-feira... E aí, Miguel, cadê o pé de feijão? E aí a gente começou nessa... Eu fui cobrando a mãe, o pé de feijão, o projeto da turma, só tem esse. E aí a avó soltou, a mãe não quis contar, mas a avó soltou que ele tinha emprestado para a irmã, e a irmãzinha tem 1 ano e pouco, destruiu o pé de feijão. E aí fomos para o terceiro plantio do pé de feijão. Que é para ver se vai. E tá crescendo. Hoje eu não estive na escola, mas a professora falou, olha, o pé de feijão voltou, e voltou com registro. Então, assim, isso já me deu um norte, o que vocês trouxeram aqui do jornal, já me deu um norte para relatar tudo isso que aconteceu da nossa trajetória com o pé de feijão. Então, assim, é uma baita aventura. E assim, são coisas que eles realmente vivem, eles sofreram por causa desse pé de feijão. E todo dia iam ver para ver se estava brotando, porque teve a experiência do que deu errado. Então, a nossa intenção já é fazer uma horta, porque na escola não tem uma horta. E também não tem espaço, a escola é nova e não fizeram um espaço reservado para ter um plantio. Não tem uma árvore na escola. A árvore que a gente tem é ao redor. Então, assim, tudo isso a gente tem isso fotografado, que as crianças elas foram pela escola e só conseguiam enxergar no meio do cimento, nascendo aquela plantinha, tia, como nasceu. Então, assim, tudo isso a gente está... tudo que vocês... Enfim, falei isso tudo para dizer que tudo isso que vocês apresentaram hoje serviu de inspiração para que a gente possa voltar para a escola e apresentar para as crianças esse novo olhar, né? Essa nova perspectiva para que eles possam ter esse registro com carinho. E eu adorei a sensibilidade, os pontos que vocês trouxeram em relação a ter essa influência de outros cursos daqui da UF para isso. Achei também interessante a fala de alguém, acho que foi a sua, que você disse que se formou na UERJ. Eu estou me formando na UERJ e a gente tem a gente briga por uma escola de aplicação para que a gente possa estar fazendo esse movimento da teoria e com a prática. Que eu sou uma estudante que sou trabalhadora, mas tem aquela galera que não trabalha e não tem esse primeiro toque, né, com as crianças na sua trajetória de formação na universidade. Então, assim, o que vocês estão tendo aqui, aproveitem, porque a gente ainda está batalhando e com todo o sucateamento que a gente está tendo do governo, vai ser muito difícil. Então, aproveite esses pequenos momentos, porque está sendo ótimo. Tá? Obrigada. Boa noite. Eu sou Cátia Aparecida, da Almeida Julieta Botelho, uma escola da Rede Municipal de Niterói. Eu fiquei muito feliz com tudo isso, né, que vocês colocaram aqui, essa prática, né, vivenciada de vocês, porque eu gostaria de contar um breve relato, assim, que na nossa escola, a gente teve um projeto também de horta, isso foi em 2015, e aí, a finalização desse projeto, a gente fez um vídeo de animação digital com as crianças, né? Cada um plantou o que queriam. Algumas turmas plantaram tomate e tal, e a turma que eu escolhi na época plantou... Eu, na época, estava na sala de recursos e eu tinha feito um curso de animação com um projeto que tinha na rede de Animamundi, do Animamundi, que era o Anima Escola.
E aí, muito empolgada com o projeto, eu resolvi fazer um vídeo de animação com as crianças, né? E esse projeto, esse vídeo foi o registro do projeto do plantio da cenourinha que eles fizeram. Desde do plantio da sementinha até o crescimento. E aí o restante, que é assim, a cenourinha não chegou a nascer, mas aí eles meio que inventaram, porque eles criaram uma história, né, que a gente registrou com um texto coletivo, depois nós fizemos o storyboard e, a partir daí, nós fizemos o vídeo de animação. Eles registraram com desenhos e eles tiraram as fotos e, com os programas, a gente fez a edição. Mas o que eu queria concluir daí, né? Que ela estava falando que a gente está acostumada a registrar com fotos, não sei o quê. E, assim, eu acho que o que eu penso, né? Que esse registro que vocês fizeram com vídeo, né? Teve ali o vídeo da animação com massinha e depois esse outro com o jornal, né? Ele é como se fosse o registro de um projeto pedagógico feito pelas crianças, é o registro feito por eles. A gente registra com foto, mas o vídeo de animação e o vídeo do jornal é o registro feito pela própria criança, para eles depois visualizarem, né, eles contemplarem. E isso tudo é muito rico, né? E aí é isso que eu queria deixar registrado aqui, que eu adorei, eu acho que vocês estão de parabéns. E é assim que a gente vê que, assim, são coisas que a gente se inspira para a gente, né, tentar estar continuando aí com o trabalho assim com as crianças. Obrigada. Eu queria só agradecer aos estudantes, porque eu, por exemplo, fui apresentada ao Movie Maker pela Andréa Helva, né, Andréia? Bem mais tarde do que todo mundo. Então, assim, os estudantes sabem muito, isso ajuda muito, né? Em tudo no dia a dia. Mas pode falar, era só para agradecer. Boa noite, meu nome é Diana e antes eu estava já pensando em vir aqui na frente para tirar uma dúvida, né, minha sobre as questões que eu vi. Só que aí já surgiu uma outra coisa para falar, a partir da fala dela. Eu gosto, isso, sobre aproveitar momentos para trabalhar o lado político. Eu me identifiquei não por uma questão aqui em si da palestra, mas é porque, eu contando minha experiência, eu não tenho ainda prática na escola, mas eu tenho 2 filhos. E eu me identifiquei porque eu faço isso com os meus filhos por acontecimentos, entendeu? Eu não paro com o meu filho, eu tenho 2 filhos, um menino e uma menina. Eu não paro uma hora e falo, olha só, você sabe o que é machismo? Machismo é isso. Eu espero acontecer situações para daí eu puxar o interesse deles mesmo que acontece, deles perguntarem por que isso acontece. Ou de eu demonstrar ali. Vou dar um exemplo. Uma vez eu estava lanchando com eles e estava em momentos de bloco de carnaval e na hora que a gente parou para lanchar, sentou um casal de 2 amigos, quer dizer, conversando, e o cara estava contando a experiência que teve sobre ficar com uma menina no bloco, como ele tratou a menina. Aí eu, viu, Pedro? Aproveitando, eu falei com ele sobre o machismo, aquelas coisas que acontecem, porque eu peguei ela mesmo, não sei o quê. Aproveitei e falei sobre isso. Aí um segundo momento, que foi justamente sobre a questão da cor, é que uma vez eu estava pintando minha unha na sala, aí meu filho olhou, despertou muito o interesse dele, né? Tudo, o cheiro, a prática de eu pintar unha. Aí ele, posso pintar minha unha? Aí eu, pode, eu vou testar ele, né? Você quer pintar de rosa? Aí ele, não, mamãe, se eu pintar de rosa, vão falar que eu sou menina. Ou seja, ele não ligou a questão do pintar a unha ser uma prática de menina. Foi a cor que foi a prática, entendeu? Eu achei isso interessante. Eu falei, Pedro, se você pintar de preto, vão falar que você é menina, meu filho. Então faz o que você quiser e pinta a cor que você quiser. Entendeu? As pessoas sempre vão criticar a gente. Ele pintou de vermelho. Enfim. Aí, nossa, aí depois quando ele chegou da escola, eu, e aí? Cheguei na escola, já perguntaram logo. Inclusive, né, lá a tia, Pedro, que unha é essa? Ele, eu quis pintar. Aí eu, mas você vai continuar. Foi bem difícil. Não, aí
eu fui e perguntei se ele queria continuar. Ele dá muito trabalho explicar para as pessoas, por enquanto, então eu vou ter que pintar de transparente mesmo. E, enfim, aí eu aproveito dos acontecimentos para trabalhar essa questão política, e isso é muito legal também, porque assim, eu entendo, né, que num projeto corrido, principalmente, a gente não se ligue em coisas que acontecem e tal. É muita coisa, gente. Ainda mais criança, que é uma novidade atrás da outra. A gente perde muito a criatividade com o crescer, com as responsabilidades, entendeu? Às vezes, essa efervescência de conhecimento está neles. Eles não foram ainda tirado um pouco isso deles. Às vezes eu paro para brincar com os meus filhos e eu fico, caraca, eu brincava tanto de boneca. Hoje em dia eu não tenho criatividade para pegar uma boneca e inventar uma história. Como isso, sabe? Enfim. Agora, a minha dúvida é... Você falou sobre a questão do planejamento. O que acontece? Eu ainda não tive a prática de ir para uma escola e atuar, ou de ir para alguma área institucional ou não e atuar. Só como mãe mesmo. O que acontece? Eu fico pensando, usar a aula como acontecimento, eu acho que eu me daria bem, e também na questão do registro, eu acho que eu também me daria bem, isso já é uma coisa que eu me imagino. A minha dificuldade é pensar no planejamento, porque eu gosto dessa ideia do acontecimento, e indo... Agora, eu fico pensando, esse planejamento, eu uso um ponto de partida, a partir das reuniões que são feitas pelos relatos, eu deixo livre, chegando lá eu decido. Como é que é? Eu tenho essa... Assim, eu penso num tema e chegando lá vamos ver no que vai dar, eu fico pensando nisso, entendeu? Aí depois se foram falar dos relatos, aí eu fiquei, não, então pera, nas reuniões que deve ser o momento de planejamento, né, que acontece. Aí é mais ou menos... É por aí, né? Mais ou menos. Ai, meu Deus, gente. Sandra, pelo amor de Deus, eu peguei PPP. Cadê a Sandra? Tá ali. Peguei PPP, Sandra. Vou pedir ajuda para você, que eu quero participar dessa ordem. A gente trabalha numa perspectiva que é totalmente diferente desse planejamento tradicional por objetivos que a didática tradicional ensina. Vamos partir do princípio que a vida não é uma ilha de edição. Eu não corto nem defino o que vai entrar, o que vai sair. Tá? A vida acontece. As coisas acontecem, certas, erradas. Então, eu não tenho poder de interferência para definir se isso vai acontecer ou se não vai acontecer. Quando eu faço o planejamento prévio, eu já defino que eu vou trabalhar tal conteúdo em tal dia, em tal hora, com esse ou aquele recurso. Tá? O que a gente traz é exatamente a conversa com a criança. Então, a primeira coisa que acontece é a roda. E é da roda que a gente conversa. E é da roda que a gente negocia. E é da roda que a gente resolve as tensões. É na roda que as coisas acontecem. E a partir do que as crianças propõem, eu deixo livremente? Não. Aí é que entra a competência do professor. Porque as pessoas têm uma tendência a preparar uma aula, ou seja, definir passo a passo. Bom, agora eu vou fazer isso, daqui a pouco eu vou mudar essa atividade para ali, depois eu vou mudar essa, eu corto essa aqui porque não deu tempo. Não. As coisas vão acontecendo e acontecem juntos. O professor não tem que saber tudo, aí dá vontade de estudar física, dá, e é legal, né? Porque aí ele vai ver o prazer do que é estudar a física junto com as crianças e descobrir junto. Isso, para mim, é político. O político é botar a criança como protagonista. O político é botar essa criança no centro. Num país em que as crianças são tratadas como elas são tratadas, numa escola em que as crianças não são ouvidas, e esse trabalho que a gente está fazendo na creche, que acredita, isso é uma... Como é que eu vou te dizer? Um formulado político epistemológico da educação, que embasa o trabalho da creche, mas é uma perspectiva política epistemológica que orienta o nosso trabalho de formação. Porque esse trabalho que a gente apresentou aqui foi da creche, mas o do William já foi uma escola pública. Ao anterior foi em outras escolas públicas. Não tem um lugar. O lugar é colocar a criança na frente. A escola só existe para a criança, não existe para o adulto. Então, eu dizer para a criança o que ela tem que fazer, é mais fácil eu descobrir junto e me preparar para acompanhá-la nesse processo. Agora, isso não é fácil, porque a gente tem, nessa sociedade disciplinar que a gente vive, a necessidade de controle
aí você falou do corpo, da mente e do poder. O adulto tem um poder para a criança. Então é mais fácil dizer para ela, não faça isso, do que esperar que ela vá pensar uma solução para um problema que apareceu naquele momento. Então, essas questões mudam a perspectiva pedagógica e mudam o planejamento. Então, o planejamento, ele é feito, ele vai se fazendo à medida que as coisas vão acontecendo. Então, a gente tira o índice do que eles querem estudar, usa a sugestão que eles trazem, vamos pensar sobre a sugestão que eles trazem, levamos a proposta que a gente pode pensar que foi um grande sucesso e às vezes é um grande fracasso, mas junto com aquele fracasso veio uma outra coisa, a história do feijão. Eu, por exemplo, nem tinha me tocado que planta não vive no ar-condicionado. Eu moro numa casa com quintal, com um monte de planta. Nunca, as plantas da minha casa não entram dentro, as plantas não entram na minha casa, elas estão fora. Então, isso nunca foi um problema para mim. Quando você traz essa questão, isso já me coloca. Então, é isso. As crianças vão trazer problemas que a gente, às vezes, não pensa. E aí a gente tem que fazer esse deslocamento. Né? Agora, em relação ao trabalho específico da creche, eu estou falando isso que é a forma como a gente conduz o processo de formação no PIBID. Tá? Agora, na creche tem uma especificidade. Mas eu queria só complementar o que você falou, Carmen, que parece que às vezes a gente então resolve isso porque na creche sim e não. Assim, a Andréa Serpa e eu, e a Andréa Helva, a gente já trabalhou em outros lugares, a gente trabalhava no município, e mesmo na adversidade, a gente conseguia fazer um trabalho político. Assim, eu conseguia, numa turma de alfabetização, chamar as famílias e dizer, a gente não vai usar essa cartilha que veio dada pelo município, que era bimestral, nem me lembro mais, era bimestral, né, André? E a gente fez um outro trabalho com uma produção de escrita nossa, com os livros de verdade, sem ser aquele trechinho de livro, assim. Essa é uma postura política, assim, que independe do espaço que você está trabalhando. Claro que se você tem um espaço que te garanta isso, quanto melhor. E o que a gente precisa, mas o que eu queria dizer assim, às vezes a gente escuta, então a creche é um lugar bacana, mas eu não estou na creche, é mais complicado. Sim, é mais complicado, com certeza, não tenho dúvida disso, mas não é impossível. É possível, na medida do que a gente faz, do que a gente se esforça, e aí a gente vê, eu trabalho aqui na UMEI, está funcionando, e a gente está planejando. Eu acho que é do nosso trabalho, assim, acho que nosso trabalho movimenta o mundo, assim. Quando dizem para mim, às vezes, o município do Rio não funcionava, dá licença, para as crianças com quem eu trabalhava, funcionava, e funcionava bem. Com as da Andréa também, com as da Helva. Então, assim, a gente tem várias, e tenho certeza que com muitas mais aqui, com as da Marcela pensando na vida dela. Então, assim, pensando o trabalho, pensando o ofício, pensando a formação. A nossa também é assim. Então, é isso, mas é esse o movimento, entendeu? É esse movimento que vai criando umas fissuras, assim, que vai mexendo no controle de baixo para cima, né? Na situação inversa. A gente cria umas fissuras nesse controle e a gente faz a diferença. É isso mesmo. Porque quando o pessoal fala assim, mas isso que você faz vai funcionar por quê? O que você está fazendo está funcionando. Pois é. Então, é para fazer isso que a gente vem fazendo e não funciona, é melhor tentar um novo que funcione. Né? Pode ser que funcione. Né? Só pode ser, já ajuda. A gente escuta muito isso, né? Ué, mas não vai seguir o programa, não vai seguir o currículo, não vai dizer, você está seguindo, está funcionando? As crianças estão lendo, estão alfabetizadas, estão chegando na universidade com um texto bacana. Então, tá difícil. Então, olha lá a cara dessa pessoa. Então deixa eu tentar aqui, né, colega, né? E a gente era meio dessas também. Filma ela ali, que isso é imperdível. Deixa eu dar a voz do além. A voz do além. Tá bom. Eu já falei, era só isso. Aí, André, mais alguém, gente? Tu deixa a voz do além encerrar o conversa. Encerra aí, André. Vai lá, voz do além. Bom, gente, como Teresa disse, eu sou Andréa Serpa, professora aqui, né, companheira da Flaga de longas, não tantas longas. Mas, nem tem idade para isso. Não, ainda há pouco. Mas, enfim, espero que... Primeiro, quero dizer que o Conversas, esse foi o nosso primeiro Conversas com professoras
deste ano. Acho que nós começamos muito bem, né? Então, agradeço muito a presença, a participação de vocês aqui nesse nosso Conversas. Nosso próximo Conversa já está agendado, vai ser com a Virgínia, né? Vai estar lançando o livro dela, né? Sobre avaliação na educação infantil, um tema bastante complexo e que precisa muito da nossa conversa, que tragam as dúvidas, as questões. Então, divulguem na escola de vocês. O Conversas acontece sempre na última segunda-feira de cada mês, tá? Eu sempre divulgo pelo meu Face e nos Faces de todos os grupos de professores que existem no Rio de Janeiro, que eu faço parte. Não é pouca treta, não, calma, é muita treta. Então, assim, estão todos convidados para o próximo Conversas e, por favor, divulguem, então, né, nas suas escolas, nas suas faculdades, com os seus grupos, e venham participar do próximo Conversa. Eu quero agradecer a professora Carmen, agradecer muito a equipe, a Creche UF, né, essa parceria, essa presença e essa troca que foi tão importante para a gente hoje. Tá? Muito obrigada. Obrigada a todos que vieram. Tá? Agradeço. Boa noite. Boa noite.